então, começar inicialmente aqui mais um webinar do nosso Instituto, né? Hoje a gente tem a satisfação de ter um tema extremamente importante, né? Como vocês estão vendo aí no título, desenvolvimento de novos produtos tecnológicos, né? Como a USP vem apoiando essa demanda via ciência de dados. Quer dizer, hoje, vocês todos estão acompanhando a crise que o Estado de São Paulo está passando, né? Primeiro aí com a PL 527, agora com a PL 627, tanto tentar tirar recursos, tanto das universidades, quanto da própria FAPESP. As universidades a gente já conseguiu passar por essa etapa, graças a Deus. Agora temos a FAPESP, e esse tema hoje ele vai trazer exatamente que a sociedade acho que não entende que tanta coisa que a USP, as universidades vêm fazendo, né, inclusive com o apoio da FAPESP, e hoje o professor Francisco Lozada, que é professor titular, né, do ICMC da USP, né, e ele vai comentar uma série de situações, né, que vêm sendo desenvolvidas, exatamente trazendo as universidades para as empresas, né, para poder alavancar empregos e tudo mais. E hoje eu acho que vai ser um momento muito oportuno para discutir todas essas questões. Querer avisar vocês que estão nos acompanhando no YouTube ao vivo, né, esse evento está sendo gravado. O que foi combinado com o professor Francisco Lozada é que na primeira meia hora ele vai fazer uma apresentação, né, dentro da temática que a gente está anunciando, e depois, na meia hora final, a gente vai procurar trazer perguntas que vocês tiverem de dúvidas de lá, sugestões, comentários, né? Então, eu queria, então, mais uma vez, agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando ao vivo no YouTube, agradecer mais uma vez o professor Francisco pela disponibilidade dele nos dar essa oportunidade de estar conhecendo um pouco mais dessas atividades tão importantes que vêm sendo realizadas por ele e pelo seu grupo. Por favor, professor Francisco, pode dar início, então, à sua apresentação. Isso. Eu vou só compartilhar minha tela com vocês. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Hélio Dias, também agradecer à IVPESP por terem me dado essa oportunidade de estar falando um pouco do que a gente vem desenvolvendo dentro da Universidade de São Paulo, em particularmente dentro do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas às Indústrias, no desenvolvimento de novos produtos tecnológicos, né? Isso a gente faz, na realidade, utilizando uma equipe multidisciplinar, né? De tal sorte que a gente possa dar uma estrutura para essa nova ciência que tem surgido, né? E é a ciência de dados, né? Então, dentro da minha apresentação, eu vou falar, primeiramente, a respeito dos projetos e dos produtos tecnológicos com base matemática e estatística computacional que nós temos desenvolvido dentro do nosso centro, né? Esses projetos, esses produtos, eles vêm sendo desenvolvidos no sentido de aproximar a academia, o setor produtivo e a comunidade. Também eu pretendo mostrar a importância e o impacto da utilização dessas novas tecnologias baseadas em ciência de dados e em aplicações reais de sucesso. Bom, esse aqui é, na realidade, o resumo do que eu vou apresentar. Primeiramente, eu vou falar um pouco a respeito do significado de ciência de dados, bem rapidamente, da necessidade de desenvolvimento de produtos com base nessa nova ciência, né? Eu vou falar a respeito das atividades desenvolvidas dentro do nosso centro, né? Vou falar a respeito de alguns projetos e produtos, vou falar a respeito dos workshops, dos grupos de estudo, das clínicas tecnológicas, que são a estrutura de como a gente faz para captar esses problemas e trazer esses problemas industriais para dentro da universidade. Vou falar a respeito da nossa educação corporativa,
falar um pouco das nossas parcerias industriais, né, ou do que os nossos próprios membros têm parcerias, né, e vou evidenciar alguns resultados e impactos que nós temos observados, né. Bom, primeiramente, é importante mencionar a respeito de ciência de dados, é uma questão básica, né, o que é ciência de dados, né, e ciência de dados, a gente pode estar definindo como sendo uma área interdisciplinar voltada para o estudo e análise de dados das mais variadas fontes e áreas, com o objetivo de extrair conhecimento útil para possíveis tomadas de decisão. Veja, as suas atribuições se confundem com as da estatística, mas de uma forma muito mais sofisticada, envolvendo estruturas matemáticas e computacionais que são complexas. E a questão básica para a gente aqui é que, no final das contas, qual que é a importância desses conjuntos de dados, né? A importância do que está acontecendo no mundo atualmente, né? Por que a gente precisa disso? E para que servem os dados na nossa vida? Então, uma coisa interessante é que, do momento que a gente acorda, nós estamos conectados a números, né? Nós acordamos com um despertador, já marcando uma hora, calculamos o tempo que vamos levar até chegar ao nosso trabalho, ou mesmo a uma escola. A gente liga a televisão, temos o valor de dólar, o valor total de investimento feito pelo governo e várias outras informações, e tudo vai se estruturando em uma imensa quantidade de números, que são informações que são traduzidas em conhecimento. E a ciência de dados é essencial nesse contexto para que possamos entender os fenômenos à nossa volta e aumentar o nosso conhecimento sobre eles, né? Por exemplo, nós temos um sistema que analisa dados comparativos sobre o avanço do Covid em São Paulo. Esse é um projeto liderado pelo professor Wallace Casaca e colegas da USP e da Unesp, que são ligados ao nosso centro, que eu falo dele logo mais. E aqui você tem condensado num único dashboard várias informações a respeito do que está acontecendo com a pandemia no exato momento que você abre o aplicativo. Então, né, com essa estrutura, é importante que você tenha condensado num único local toda a informação a respeito do fenômeno que você está interessado. Então, isso é extremamente importante. Então, aqui é só, na realidade, selecionar qual é o município que você está interessado, e para 82 cidades do estado se tem esse tipo de informação. Mas vejam, dados, eles são onipresentes, na verdade. Você tem dados em medicina e saúde, que são obtidos em ensaios clínicos, genética, epidemiologia, farmacologia, na ciência geral, da química, física, astronomia, engenharia. No ambiente, na agronomia, ecologia, zoologia, biologia. No governo, nós temos censos, defesa nacional, políticas econômicas, administração e finanças com economia, marketing, quando você tem algum processo de inadimplência, quando você tem fraude. Nos esportes, você tem previsão dos jogos, desempenho do atleta. Ou seja, essas massas de dados, elas surgem e têm várias importâncias para a gente. Nós temos que, de alguma forma, dar voz para esse conjunto de dados, de tal sorte que a gente possa extrair conhecimento útil que possa ser utilizado para tomada de decisão. Nesse contexto, a importância da ciência de dados para as indústrias, para as instituições, é imensa. Então, a ciência de dados, ela promove inovação direcionada à melhoria dos processos, produtos e serviços, possibilita a redução dos custos de operação, aumenta a capacidade dos funcionários, analítica dos funcionários, promove o aumento da renda média. E uma coisa interessante é que duas pesquisas que eu gostaria de citar, que na França estima-se 15% do PIB vem das ciências chamadas ciências matemáticas. E dentro das ciências matemáticas, eu coloco também ciência de dados, sendo que, no final das contas, quando a gente fala de ciências matemáticas, nós estamos falamos de matemática, de estatística, estamos falando de computação, estamos falando de ciência de dados, né? E na Inglaterra, 16% do PIB, e aproximadamente 10% das vagas de emprego são vinculadas a essas ciências, né? Então, nesse contexto, a gente não tem dados comparativos no Brasil, mas a gente consegue visualizar que há uma certa importância
das ciências de dados, das ciências matemáticas, dentro da estrutura nacional também, né? E um fato muito importante é que nós visualizamos que a maioria dos países que eles alcançaram altos níveis de desenvolvimento e inovação, eles possuem instituições que promovem a utilização das ciências matemáticas, incluindo as ciências de dados, como ferramenta no desenvolvimento tecnológico. Por favor, deem uma olhada nesse mapa-mundi e vocês vão notar onde que estão todas esses centros, né? Notem que, no final das contas, são, na maioria dos países desenvolvidos, né? E nós temos aqui um no Chile e um no Brasil, no Brasil, né? Então, em 2010, esse centro foi criado, o Centro de Matemática e Estatística Aplicadas à Indústria, e, a partir de 2013, nós tivemos, então, o apoio através de um projeto da FAPESP. Nós tivemos um budget no nosso orçamento de 15 milhões para começar a trabalhar e investir em pesquisas, né? Nós somos, na realidade, pesquisadores de várias localidades no estado de São Paulo, sediadas aqui em São Carlos, mas em vários outros lugares nós temos pesquisadores, né? E nós temos, então, basicamente, esse centro é um centro de educação, pesquisa e inovação, que são os conhecidos CEPIDs da FAPESP, né? São 17 no estado de São Paulo e nós somos um desses centros, né? E, a partir daí, então, nós tivemos a oportunidade de incrementar o investimento nessa área, ou seja, de fazer esse tipo de estrutura, de se relacionar com a indústria. E o nosso objetivo básico é promover o uso da matemática, estatística e da computação no setor produtivo e em outras áreas do conhecimento, incentivando a cooperação interdisciplinar. Nossa missão é atuar como interlocutor entre academia e indústria, promovendo interação entre pesquisadores e profissionais do setor. E nós temos também foco em ser um agente ativo na formação de novos talentos nas ciências matemáticas aplicadas e prover educação e divulgação a respeito do que a gente vem fazendo e também oferecer uma transferência tecnológica do que a gente desenvolve aqui dentro da academia para as empresas, né? Nós temos 3 grupos de pesquisa bem estabelecidos, um grupo de pesquisa operacional e otimização, um de ciência de dados e outro de mecânica dos fluidos. E note que, no final das contas, de ciência de dados, nós temos aqui dentro uma quantidade muito grande de áreas que, de alguma forma, compõem a ciência de dados, né? São várias áreas do nosso centro que estão compondo a ciência de dados aqui no caso, né? Bom, nossa forma de trabalho é bem estruturada, nós temos uma estrutura que eu chamo de holística, né? Nós começamos com um problema industrial, né? Captamos esse problema industrial, depois eu mostro como a gente faz esse processo de captação desse problema industrial. Nós captamos o problema industrial, trazemos o problema para dentro da universidade, fazemos o processo de análise e desenvolvimento de muitas vezes, novas metodologias, e aí, a partir daí que a gente fez o desenvolvimento, nós passamos a fazer um processo de treinamento e fazer o processo de transferência tecnológica do conhecimento que foi adquirido aqui dentro da universidade para a equipe de profissionais que estão dentro das empresas, né? Então, aqui, basicamente, os problemas industriais, eles são captados de várias formas, de uma estrutura simultânea. Nós temos workshops de resolução de problemas industriais, nós temos reuniões, workshops em loco, e nós temos as nossas clínicas tecnológicas, onde a gente faz o processo de captação. Dentro da hora que a gente vai fazer o processo de análise e desenvolvimento, nós temos, então, o desenvolvimento de novos projetos e produtos tecnológicos que, de alguma forma, vão atender a demanda de quem nos solicitou o projeto, né? E isso é feito, então, montamos uma estrutura de educação corporativa, e aí, depois disso, a gente faz o acompanhamento da implementação da tecnologia desenvolvida através de uma estrutura de transferência assistida de tecnologia, né? As ações e atividades dos CMAs são diversas, são concomitantes, né? Nós temos os workshops, onde nós fomentamos o relacionamento com a indústria e as instituições públicas e privadas. Nós temos os projetos e produtos que são desenvolvemos projetos e produtos tecnológicos, mas focados, calcados em
em matemática, estatística, computação, né? Nós temos as nossas clínicas tecnológicas e nossa educação corporativa, onde a gente oferece diferentes tipos de cursos para capacitar os profissionais das indústrias parceiras, né? Dentro dos workshops e dos nossos congressos, que são com focos em problemas industriais, nós temos os workshops de resolução de problemas industriais, né? E é uma prática já comum em outros países. Para vocês terem uma ideia, isso foi originado no Reino Unido na década de 60, né? E a ideia é reunir matemáticos, estatísticos, cientistas da computação, cientistas de dados e indústrias, pesquisadores da indústria, para trabalhar lado a lado para resolver problemas reais e importantes que as empresas enfrentam, né? Esses workshops são completamente diferentes dos workshops usuais. Na realidade, aqui é um grande momento de interação e integração entre os profissionais das indústrias, dos acadêmicos e dos estudantes. E todos nós nos tornamos protagonistas, né? Assumindo a posição ativa para a solução dos problemas apresentados. Então, a indústria apresenta o problema para a gente, nós dividimos nossas equipes em grupos, né? E, a partir daí, nós nos estruturamos para obter soluções para os problemas que foram apresentados, né? Nós já tivemos 5 edições, né? Uma em 2015, 16, 17, 18, 19, com 32 problemas que foram apresentados, 24 indústrias e instituições e mais de 130 participantes em cada uma delas, né? Uma semana antes, nós preparamos os nossos alunos, né? Nós oferecemos cursos para eles, são escolas de matemáticas aplicadas, onde a gente prepara os nossos alunos, os nossos pós-graduandos, para atuarem junto aos problemas industriais que vão ser vistos na próxima semana, né? E aqui estão as empresas que, de alguma forma, foram participantes dos nossos workshops, né? Vocês podem notar que, no final das contas, nós temos empresas, instituições públicas, instituições privadas, e nós temos empresas diversas, né? Inclusive empresas multinacionais também. Nós também fazemos reuniões em loco, ou seja, a gente vai buscar os problemas na empresa e tentar visualizar que problema que as empresas têm e como a gente pode auxiliar essas empresas. Então, nós fizemos reuniões em loco com diversas empresas, essas que eventualmente eu estou mostrando nos slides, são várias empresas, né? E instituições públicas e privadas também. Nós temos também o que a gente chama de clínicas tecnológicas. São 3 clínicas, basicamente. Nós temos a clínica matemática, a clínica estatística e a clínica de tecnologia de informação. A ideia é que as empresas e os pesquisadores, eles são recebidos por uma equipe de pesquisadores do nosso centro, com pesquisadores das diferentes áreas de atuação, né, e por um gerente de educação e difusão. E nós entendemos o problema, né, o projeto que está sendo solicitado, e nós encaminhamos esse projeto para grupos de pesquisa dentro do centro para que eles possam direcionar para possíveis soluções daquele problema, né? Isso é uma forma de oferecer uma solução rápida para os problemas de pesquisadores e de empresas, né? Até o momento, nós já trabalhamos em mais de 120 projetos e temos mais de 20 produtos industriais nas diferentes áreas de atuação do centro. Em todas essas áreas, indústria, né, finanças, saúde, tecnologia, sustentabilidade, agronegócio, educação, esportes e governo, nós temos pelo menos 1 ou 2 ou 3 projetos ou produtos que vêm sendo desenvolvidos, né, ou que já foram desenvolvidos. Por exemplo, projetos e produtos tecnológicos ligados à ciência de dados. Nós temos, então, monitoramento de idosos em transportes, determinar qual que é a rota mais segura, trabalha com previsão do tempo em viagem, padrões de caminhada, a biometria adaptativa. Nós temos o desenvolvimento de sistemas, né? Por exemplo, o sistema de controle de qualidade online, nosso sistema é extremamente barato, perto dos sistemas que são eventualmente comercializados. Sistema de avaliação online, o sistema para detecção de talentos esportivos. Nós trabalhamos no desenvolvimento de metodologia para detecção e inibição de fraude, né? Por exemplo, em cartão de crédito ou em finanças. Nós trabalhamos com previsão do desfecho ruim em parto. Nós temos pesquisadores trabalhando com modelagem de dados oncológicos, por exemplo,
nós temos um projeto em invasive ductal carcinoma. Nós trabalhamos com soundscape, que você consegue determinar qual que é a qualidade do som de um determinado local e como isso pode se degradar de acordo com algumas características. Por exemplo, você pode ter uma degradação do meio ambiente porque você começa a ter construção do lado e assim por diante. Nós temos uma equipe trabalhando com tinnitus, que é, na realidade, o zumbido no ouvido. Trabalhamos com doenças negligenciadas, como, por exemplo, Chagas, a malária e leishmaniose. Trabalhamos com desenvolvimento de índices educacionais. E aqui eu vou apresentar para vocês um exemplo um pouquinho mais detalhado, que eu vou pensar numa estrutura de end-to-end, digamos assim, né? Nós começamos com o problema, estamos desenvolvendo uma solução para esse problema. O exemplo é um projeto com a Petrobras. Na realidade, nós temos aqui, esse eu estou mostrando para vocês, é um campo de produção, né? E nós temos dois projetos, dois problemas, digamos assim, envolvidos no meu projeto, que é, na realidade, a válvula de HSV e o desenvolvimento do Anelida, né? Então, basicamente, só fazer um processo de contextualização. O projeto da válvula, né, que é confiabilidade de equipamentos de poços para extração de petróleo. E o contexto, basicamente, que essa válvula de segurança, que é chamada de HSV, é um componente crítico na coluna de produção e é mandatório nos postos de exploração, na atualidade. Essa válvula ela aumenta a segurança operacional no sentido de evitar erupções e fluxos descontrolados do poço, preservando o meio ambiente. Atualmente, a válvula ela tem uma confiabilidade reduzida e alta taxa de falha. E é aí que a gente vai entrar, né? Então, por exemplo, nós temos uma população aí de mais de 350 válvulas instaladas, nós temos uma quantidade relativamente grande, que corresponde praticamente a 1/3 de que eventualmente tiveram algum tipo de falha ou defeito, né? Isso leva a uma manutenção astronômica, o valor astronômico de manutenção de milhares de dólares envolvidos, né? Então, isso, na realidade, é um problema econômico e é um problema, né, de melhorar a segurança operacional do poço, né? E o projeto é, basicamente, então, voltado para o aprimoramento da confiabilidade dessa válvula, investigar a falha e auxiliar os fornecedores para aprimorar a qualidade dos seus produtos, né? E nós temos como objetivo básico desenvolver esses conhecimentos e requisitos para fazer a validação e fazer os testes dessa válvula, de tal sorte que a gente consiga oferecer uma estrutura de segurança para esses poços, né? Complementar, nós temos o projeto do Anelida, que é uma unidade robótica para desobstrução de ductos, né? Basicamente, o contexto que é na indústria do petróleo, ela perde bilhões, chamados por um lucro cessante associado à obstrução das linhas produtivas, né? Então, as soluções para a garantia do fluxo, elas são complexas e elas custam anualmente centenas de milhares de reais. Aqui nós temos um exemplo, que nós temos os ductos, né? E nós temos aqui, por exemplo, uma linha produtiva que estava entupida, né? Que estava obstruída, com esse tipo na realidade é parafina e hidratos, no final das contas. Vocês notam que, no final das contas, é algo grande mesmo, no final das contas, né? Então, o projeto foi propor o desenvolvimento de uma unidade robótica para inspeção e transporte de ferramentas, cuja principal objetivo do dispositivo é fazer o processo de desobstrução das linhas, né? É um projeto altamente inovador e extremamente complexo, né? Nós temos, então, a Anelida, exatamente, a Anelida parece uma minhoca, né? No final das contas, é um robô que ele parece uma minhoquinha, mas, no final das contas, uma minhoquinha bem grande, né? No final das contas. E para fazer jus às demandas necessárias para esse projeto, nós criamos, então, dentro do nosso grupo de ciência e dados, nós montamos, então, uma equipe de modelagem de risco com uma estrutura multidisciplinar, com a capacidade de trabalhar em diferentes frentes de trabalho. Então, nós temos matemáticos aplicados, que trabalham com fluidos mecânicos e simulação, nós temos estatísticos que trabalham com qualidade, com confiabilidade de simulação, e nós temos uma equipe de engenheiros que trabalham com fluidos mecânicos, com qualidade e com automação, né?
E o nosso processo aqui na estrutura é trabalhar com uma percepção holística da análise de risco. A partir do momento que nós temos o desenvolvimento da tecnologia, nós entramos com a análise de risco em toda a fase, para tentar visualizar quais são as possíveis vulnerabilidades e identificar se os requerimentos que são objetivados inicialmente vão ser atendidos. Então, nessa contextualização, a gente trabalha em todos os momentos, em todas as fases do projeto, né? O nosso grupo tem uma percepção muito forte de confiabilidade, né, e modelagem estatística, de simulação. Trabalhamos respeitando as normas e tentando atender essas normas, né, e com essa visão de engenharia de qualidade, né? E quais foram as contribuições do grupo de modelagem de risco, particularmente para a válvula de HSV, que continua ainda o projeto, né? Investigação dos mecanismos de falha, mapeamento da falha, estratégias de melhoria, desenvolvimento de modelos para estimação do tempo de vida e aprimoramento da qualidade e da confiabilidade, suportar o desenvolvimento de estruturas de teste e de validação. Então, isso a gente vem desenvolvendo ao longo desse período. E com relação ao ANELIDA, né, que é a unidade robótica controlada remotamente, esse é um projeto que envolve diferentes grupos no Brasil todo. Nós temos, basicamente, vocês estão notando aqui, nós somos um dos grupos, né, um dos grupos aqui que estão envolvidos. E, no final das contas, o que acontece? Cada um deles se responsabiliza por uma área. Nós estamos nos responsabilizando pela confiabilidade do equipamento. Então, aqui, no final das contas, imagine que nós estamos no fundo do mar, nós estamos dentro aqui numa linha de produção, e aí o que acontece? Começa a existir a formação de hidratos. Por favor, percebam o relógio aqui. Ao longo do tempo, vai tendo a formação de hidratos de parafina. Chega uma hora que você tem a formação e você tem, então, o lucro cessante, porque, no final das contas, você tem que paralisar a linha. Você tem a obstrução nessa linha aqui, e aí, então, nós temos uma sala de controle com cabo umbilical e um sistema de lançamento. Lançamos o ANELIDA, ele vai até, então, o ANELIDA é lançado, ele entra dentro do ducto, ele vai até a obstrução, e aí, através de um sistema de geração de nitrogênio, ele, então, faz o processo de desobstrução. A partir daí, então, nós temos que retirar o equipamento e trazê-lo são e salvo para a superfície, né? Bom, nós temos aqui várias condições de estresse e vários problemas que, na realidade, a gente pode estar enfrentando. Particularmente, nós temos, então, uma profundidade de operação de até 3.000 metros, né? Nós temos a temperatura extremamente variante, de 4 a 6 a 60 graus. Nós temos a pressão de até 250 PSI. Veja que, no final das contas, uma pressão extremamente grande, né? Que os equipamentos precisam suportar, né? E quais são as contribuições da nossa equipe exatamente para esse tipo de projeto? A gente se envolve no planejamento e avaliação das simulações, dos modelos e dos testes. A gente faz análise e oferece a garantia da qualidade, visualiza a garantia da qualidade, da confiabilidade do projeto, e fazemos o desenvolvimento de modelos, particularmente modelos estatísticos, para quantificar e aprimorar a confiabilidade do produto. Então, é isso que a gente se envolve. Bom, esse produto aqui, ele foi, basicamente, nós tivemos um reconhecimento muito grande. Nós fomos, o ano passado, finalista do Prêmio de Inovação Tecnológica da Agência Nacional de Petróleo de 2019, né, o prêmio da ANP, então, para a gente foi um orgulho muito grande ter participado desse prêmio e ainda estar participando desse projeto no desenvolvimento desse produto tecnológico, né? Bom, o que acontece é que, para que nós possamos, de alguma forma, estar levando o que a gente desenvolveu dentro da universidade para as empresas, nós resolvemos preencher um gap que foi, então, através da educação corporativa. Nós criamos um sistema de educação corporativa dentro do CMEAI, onde nós temos cursos de longa duração, basicamente nós temos um mestrado profissional e temos um MBA em ciência de dados, e nós temos cursos de curta duração, né, que são cursos in company, que é de 200 horas, temos os cursos de extensão e os cursos de resolução dos problemas industriais. Particularmente o nosso programa de mestrado profissional, ele é o único no Brasil, né,
em matemática aplicada, estatística e computação aplicadas à indústria. E nos módulos, a maioria dos módulos dele, no primeiro foi finanças, depois disso nós sempre trabalhamos com ciência de dados, né? Todos os módulos são em ciência de dados, né? Então, é um curso de mestrado, né? Um programa de mestrado, ele tem a mesma validade do que um mestrado acadêmico, mas, na realidade, ele tem essa pegada voltada para a indústria, né? O diferencial do nosso mestrado é que o aluno ele traz o problema da sua indústria para ser resolvido como a sua dissertação. Isso é extremamente importante. Ou seja, nós damos a formação para o aluno, mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos prover a indústria através de uma estrutura de transferência tecnológica do que a gente desenvolveu aqui dentro, a gente devolve para a empresa também, né? Nós tivemos mais de profissionais de mais de 50 empresas e instituições que já participaram do nosso mestrado profissional e estão participando dessa 7ª turma, né? Mas, entretanto, nós temos uma pequena limitação do nosso CMI, que é basicamente o número de alunos pequeno. Nós temos um máximo de 20 alunos por ano, por hora, né? Então, o que acontece? Para que a gente pudesse, de alguma forma, espalhar mais esse tipo de percepção, essa visualização, né, de trazer junto essa informação industrial e trabalhar junto um problema industrial, nós resolvemos, então, criar o nosso MBA em Ciência de Dados, que tem características bem peculiares, e a gente consegue atender uma quantidade maior de estudantes. Nós temos em torno, agora, nessa primeira turma que está sendo finalizada, 150 estudantes, e vão ter um pouco mais de alunos agora na segunda turma, né? E, basicamente, o que acontece? São vários diferenciais que a gente tem envolvido nesse tipo de estrutura. Basicamente, nós temos uma estrutura de tutores experientes em educação corporativa, foco na aproximação entre academia e indústria, prática em conciliar esses dois mundos, né? Nós temos o pioneirismo, particularmente nós somos o primeiro MBA em ciência de dados a ser oferecido à distância por uma universidade pública, né? No foco no desenvolvimento de problema mesmo. Nós temos uma estrutura de sincronicidade entre as disciplinas e o projeto final, né? E nós também temos um aumento como resultado, aumento da capacidade analítica dos funcionários e desenvolvimento teórico e prático na área de ciência de dados, né? Bom, como diferenciais, obviamente que a gente tem a chancela da USP, mas nós temos junto com a gente a maior equipe de cientista de dados do país, né? E a possibilidade de solucionar um problema real da empresa dentro do MBA, fazendo a mesma mímica que a gente fazia com o nosso mestrado profissional. E aqui, basicamente, a nossa proposta é mudar a vida do profissional em um ano. Ou seja, ele entra em janeiro e sai, ele entra no finalzinho de janeiro e sai no finalzinho do outro janeiro. Em um ano, nós temos, então, são 2 tracks de estudo, nós temos as disciplinas que o aluno faz, e nós temos, então, os projetos para a ciência de dados, que vai sendo acompanhado por orientadores, né? Desde o momento que o aluno chega, ele já é designado a ele um orientador que vai acompanhando o projeto até a finalização do TCC, né? Bom, no MBA em Ciência de Dados, nós já temos funcionários de mais de 70 empresas, instituições públicas e privadas, né? Uma coisa importante é que nossos orientadores, eles são profissionais extremamente capacitados, com experiência na aproximação entre a academia e o mercado de trabalho. Isso, de alguma forma, é um diferencial bem grande, porque, no final das contas, eles vão estar acompanhando o nosso aluno o tempo todo, né? Bom, com isso, nós temos várias evidências e resultados do que, eventualmente, a gente vem desenvolvendo no centro. Primeiro, nós temos, das atividades que a gente vem desenvolvendo, nós temos mais de 100 parceiros, né? As parcerias, na realidade, muitas vezes são convênios e muitas vezes, na realidade, são parcerias um pouco mais fracas, mas, de alguma forma, são parcerias que os nossos membros fazem com outras equipes. Nós temos, dentro das nossas clínicas tecnológicas, nós já fizemos mais de 80 consultas, né? Fizemos 5 workshops e mais de 20 reuniões, muitas delas, mais de 200 reuniões, muitas delas em loco com as empresas. Nós temos mais de 120 projetos na nossa carteira. O nosso mestrado profissional e o nosso MBA,
ele tem funcionários de mais de 120 empresas. E com esse tipo de estruturação, nós temos vários resultados interessantes. Particularmente, nós temos um resultado muito interessante, que nós temos mais de 15 convênios com academia e indústria, nós temos uma spin-off, nós temos mais de 20 softwares, alguns deles já registrados, outros que, na realidade, já estão em funcionamento, mas sem registro, 3 patentes pendentes. Nós conseguimos, nesses convênios academia e indústria, nós conseguimos mais de 15 milhões de reais. Isso, note que, no final das contas, isso é praticamente o valor que a FAPESP tinha nos oferecido como budget dentro do nosso primeiro projeto. Ou seja, a gente consegue trazer financiamento para dentro da universidade também. E temos vários impactos na sociedade e nas indústrias. Nós temos impacto social, no sentido que as nossas ações e atividades, elas promovem oportunidades de desenvolvimento e melhoria dos recursos públicos. Financiamento, em termos de financiamento, nossas ações e atividades, elas promovem a otimização de processos, a redução dos custos, melhoria dos níveis de serviços e da qualidade dos produtos. E cultural também, porque as nossas ações e atividades, elas promovem a melhoria do conhecimento dos nossos parceiros, né? Na tomada de decisões que são baseadas agora em evidência. Então, isso também é extremamente importante, ou seja, a gente consegue levar para dentro da empresa essa cultura, né, de ciência de dados, de matemática, de estatística, de computação, né? Nesse contexto todo, nós temos várias parcerias, né? São várias empresas, instituições públicas e privadas que nos oferecem problemas para que a gente possa solucionar. Muitas delas não têm um envolvimento financeiro, mas têm um envolvimento de oferecer o problema para a gente e a gente, em contrapartida, oferece as soluções, né? Bom, a gente não faz isso sozinho, né? Eu não sou sozinho nesse grupo aqui, nós somos, na realidade, 30 pesquisadores principais, 72 pesquisadores associados, nós temos 36 pós-docs e 223 doutorandos e 4 funcionários trabalhando numa equipe coesa, né? Bom, ou seja, só para finalizar, eu gostaria de dizer que as oportunidades que são decorrentes do desenvolvimento de produtos tecnológicos, matemáticos, estatísticos e computacionais são enormes, né? Eles permitem uma relação contínua entre a academia e a indústria, promovendo inovação e transferência tecnológica. E dentro do nosso centro, né, utilizando ciência de dados, nós temos a oportunidade de somar conhecimentos e implantar soluções. Eu finalizo por aqui agradecendo, muito obrigado, e fico à disposição para perguntas, comentários e sugestões. Obrigado. Muito bom. Parabéns, professor Lozada, foi realmente bem abrangente, você conseguiu mostrar de forma bem clara, né? Isso que era um dos objetivos quando eu pensei no seu webinar, era mostrar que as pessoas, hoje, o próprio nosso governo, achando que a gente não está fazendo a lição de casa, né? Que a gente está só na nossa sala, no nosso escritório, e ao contrário, né? A tua apresentação mostra claramente que isso está totalmente equivocado. E eu acho que o teu webinar aqui, ele mostra de forma realmente, sem dúvida, todo o trabalho que a gente está desenvolvendo e que, em particular, a USP, né, e com todos os seus aliados que fazem parte desse grupo, como você mostrou, é um trabalho em equipe, envolve aí 37 pesquisadores principais, que é um trabalho realmente multidisciplinar, né, que abrange... eu queria também, então, as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, as pessoas que puderem se inscrever nesse nosso canal, que é o canal do IVPESP, eu agradeceria também, que isso vai dar, a gente pretende essa linha de trabalho com ciência de dados, a gente vai estar pautando, na semana que vem, a gente vai ter a diretora, inclusive, do ICMC,
que vai dar uma palestra também sobre a questão a parte visual, né? Quer dizer, que eles têm um trabalho muito importante que foi feito por ela, que vai ser apresentado. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que ela diz o seguinte, olha, nesses projetos que você apresentou, Losada, os alunos do MBA participam ou não? Bom, por enquanto não. Na realidade, o que acontece? A maioria desses projetos que eu apresentei são projetos que vêm sendo desenvolvendo já há alguns anos, né? Agora, eles participam dos projetos que eles estão alocados para estar fazendo, que trouxeram das suas empresas. Então, desses projetos, eles participam. Então, são vários projetos que são que eles trouxeram das empresas. Ou muitas vezes que, eventualmente, sentiram a demanda, né, do projeto para estar desenvolvendo. Agora... Então, a gente imagina que dentro desses 163 alunos que eventualmente fazem parte da nossa primeira turma, nós tenhamos assim, mais de 100 projetos que são desenvolvidos, que advêm das empresas onde os alunos trabalham. Viu, Sérgio Júnior, você que fez a pergunta, então é essa a questão. O que eu também acho é o seguinte, o nosso grupo, né, o nosso instituto, ele tinha um projeto que a gente tem ainda interesse em implantar, que é fazer com que os TCCs das várias universidades possam ser pautados por demandas que a própria sociedade, seja pública e privada, tenha. Porque grande parte dos TCCs hoje, né, por exemplo, na área de engenharia e outras áreas, eles acabam sendo projetos puramente acadêmicos, né, e que muitas vezes, após um ano de trabalho, né, porque o TCC é uma obrigatoriedade, né, para a pessoa poder concluir o curso, ele tem um orientador da própria equipe do curso que ele está fazendo, então ele tem... e esse trabalho, o ideal era que esse trabalho pudesse, ao ser terminado, ter já alguma aplicabilidade para a sociedade, né, e não ficar na prateleira da biblioteca, né, que existe uma banca, depois que vai analisar, tem todo um processo. Alunos que eventualmente venham a participar do MBA, vocês têm, vamos dizer, uma prateleira de projetos que também vocês podem oferecer para ele fazer, se ele não tiver uma demanda de uma empresa, de uma indústria ou não? Sim, se ele não tiver uma demanda de uma empresa, de uma indústria, são vários projetos que ele pode estar participando. Eu posso citar, por exemplo, um deles. Por exemplo, nós temos um projeto que ele se envolve com o Comitê Olímpico de Judô. Basicamente, o que acontece? Nós, para a detecção de talentos esportivos, nós precisamos, eventualmente, são vários procedimentos que são desenvolvidos para que a gente possa ter um sistema que possa detectar talentos esportivos de uma forma eficiente. Então, esse aluno ele poderia, naturalmente, ser introduzido num projeto como esse. Então, existem outros projetos, né? Existem outros projetos também que poderiam ser levados em consideração. Mas, geralmente, né, a nossa percepção é que a maioria dos alunos, eles trazem projetos. Porque, basicamente, o que acontece é uma oportunidade da indústria, da instituição, participar da formação do aluno. Então, o que acontece? Você dá a formação para o aluno, né, em ciência de dados, mas, ao mesmo tempo, você dá a oportunidade de transferir a tecnologia que é desenvolvida dentro da universidade para a própria empresa. Ou seja, a empresa ganha duas vezes. Ela ganha com a formação do seu corpo de funcionários e ela ganha com a solução de um problema industrial, um problema que ela tem e que vai ser solucionado dentro da universidade. Tem uma pergunta aqui também que é a coisa seguinte, o MBA de vocês, né, que é o Renato Pessoa, sobre o mestrado profissional, é apenas presencial? O mestrado profissional, por hora, ele é presencial. Sim, ele é presencial. O MBA, ele é, na realidade, online, integralmente online. O mestrado, por hora, ele é um mestrado presencial. Na verdade, o que acontece, né? No final das contas, a gente está tendo um processo de adaptação, né?
Depois dessa pandemia, a gente percebeu que, no final das contas, o oferecimento de disciplinas online, ele é tão eficiente ou mais eficiente do que, eventualmente, você tiver as aulas presenciais, né? Dependendo da situação e dependendo da estrutura que você leva em consideração para estar ministrando essa disciplina. Outra coisa é o seguinte, no caso, a experiência que... Tem um rapaz aqui que pergunta assim, olha, a gente trabalha em uma empresa de software para agronegócio, que tem demanda muito grande de informação. Nessa área de agronegócio aí, vocês têm tido alguma experiência passada? Sim, nós temos várias experiências interessantes. Por exemplo, tem um projeto que foi desenvolvido, na realidade ele é capitaneado por um pesquisador chamado Jo Ueyama, daqui do ICMC, e basicamente é o desenvolvimento de um drone para espalhamento de pesticida. Então, a ideia toda é a seguinte: quando você, de alguma forma, faz a pulverização via avião, você tem uma perda muito grande de pesticida. Então, a ideia é fazer isso através de um drone. Então, ele construiu um drone. E, na realidade, é um produto que é um dos produtos que está sendo patenteado e tem exatamente esse tipo de percepção, ou seja, ele dá uma solução inovadora, né, para um problema do agronegócio. No caso, então, por exemplo, existe a possibilidade, sim, com certeza. Tem um outro colega aqui, que é o Valdir, ele pergunta o seguinte, que ele trabalha há um bom tempo com seguro de pessoas. Vocês têm foram demandados para estudar de alguma forma a tábua atuarial de morte e de sobrevivência ou não? Bom, olha, a tábua atuarial é uma dos procedimentos que a gente utiliza, né? Uma das metodologias que a gente utiliza, mas ele não é único. Então, ou seja, tem vários tipos de possibilidades quando a gente está trabalhando em termos de empresa de seguro. Então, particularmente agora, eu tenho, inclusive, aluno que está fazendo um projeto exatamente como a seguradora, estudando, na realidade, o processo de renovação. Né? Ou seja, um indivíduo que tem um determinado tipo de seguro, como que ele faz esse processo de renovação? Qual a probabilidade de renovação? Quando isso acontece, né? Será que eu consigo, eventualmente, renovar sistematicamente por várias vezes? Ou não, eu observo o churning, por exemplo, o cliente sai e vai se utilizar de outra seguradora. Então, nesse tipo de estruturação, a gente pode estar trabalhando, a gente trabalha com vários tipos de metodologias. Uma delas é trabalho com essa estrutura atuarial, que envolve, em muitas situações, o desenvolvimento e a determinação da tábua de vida para aquele tipo de estrutura, para aquela estrutura em particular. Mas a gente pode trabalhar com várias outras metodologias estatísticas, né? Trabalho com análise de sobrevivência para estar desenvolvendo isso, né? Então, é nesse contexto que, eventualmente, a gente tem alunos que trabalham nessa área também. Tem uma outra pessoa que pergunta assim, que é o Frederico Guerra. Qual a recomendação para um profissional que trabalha em uma empresa que não permite externar os dados? Não há problema, nós temos várias situações desse tipo. Existem várias possibilidades que a gente consegue enxergar. Por exemplo, se eventualmente, pode ser que eventualmente não se pode externar os dados porque você não tenha, na realidade, um documento oficial para que isso aconteça. Então, nós poderemos fornecer, por exemplo, um NDA, né, que é um tipo de contrato e que, no final das contas, todo mundo que eventualmente vai trabalhar com aquele conjunto de dados se compromete a manter sigilo com relação a ele. Isso aí já está bem determinado, a USP e a Agência de Inovação sabe como fazer isso, então é extremamente fácil de a gente estar fazendo isso. Se não for possível fazer isso, o que acontece é que os orientadores acabam auxiliando, ou oferecendo conjuntos de dados que têm similaridade com os conjuntos de dados industriais que têm que ser mantidos em sigilo, né? Ou mesmo a gente pode fazer um processo de geração, né? Criar
problema a gente chama toy examples, né? São exemplos de brinquedo, de tal sorte que a gente possa fazer o processo de estudo, de simulação, e mostrar a validade dos resultados nesse tipo de conjunto de dados, e aí o aluno ele se encarrega de fazer a aplicação dentro da empresa, sem interferência da universidade, se for o caso. Outra questão aí do Carlos Tomé, que ele pergunta o seguinte: quais são as iniciativas de pesquisas para mitigar vazamento de dados nas empresas? Olha, tem várias formas, tem várias formas, né? As empresas se utilizam de várias formas, mas essa é uma pergunta extremamente sensível, né? É difícil você falar como você faz para manter a segurança de dados. Geralmente, existem vários níveis de segurança, né? E tem empresas que, eventualmente, têm locais específicos onde o dado fica guardado e somente algumas pessoas têm acesso a ele, né? Tem empresas e instituições que dão acesso a pequena parte do conjunto de dados. Tem empresas que, eventualmente, fazem um processo de anonimização desse conjunto de dados, significa que ele tira qualquer informação que vai indicar que o indivíduo ou o cliente que, eventualmente, está sendo estudado. Ou seja, tem várias formas de estar se fazendo isso. Agora, muitas delas não são garantidas, não se tem garantia alguma, mas o que acontece é que, no final das contas, o nosso objetivo aqui é oferecer para os funcionários das empresas ferramentas para estar tirando conhecimento desse conjunto de dados, né? Se eles são anonimizados, se eles não são anonimizados, para a gente não tem muita importância com relação a isso. Nós temos mais o objetivo de fazer com que o nosso aluno, ele como funcionário da empresa, seja capaz de extrair conhecimento útil daquele conjunto de dados e que esse conhecimento útil possa ser utilizado na tomada de decisão, né? Eu queria também, aqui tem uma pergunta que eu até, como vocês sabem, eu sou físico de formação também, me aposentei recentemente da USP, depois de 35 anos, e essa pergunta eu até conversei com o professor Losada antes da gente entrar no ar, né? Que é a questão que ela pergunta assim: qual é o diferencial do IMC para outros cursos de ciência de dados que encontramos no mercado? Então, eu havia conversado com ele, porque eu fiz esse rastreamento também, por conta do meu filho, também se inscreveu nesse MBA. Antes dele se inscrever, eu fiz também um levantamento do que existia, e a conclusão que eu cheguei é que esse é o melhor que tem no mercado, principalmente pelos recursos humanos e professores que estão nesse curso. Mas eu prefiro que o professor Losada, ele próprio, dê a justificativa por que esse é o melhor MBA do mercado. Por favor, professor Losada. Bom, eu agradeço muito a pergunta. Eu acho que é extremamente importante a gente mostrar, eventualmente, quais são as nossas capacidades e os nossos diferenciais. Isso é extremamente importante. De fato, um diferencial grande que nós temos, que basicamente os nossos docentes são 100% USP. Isso é um grande diferencial. Nós temos flexibilidade de horário, ou seja, nossas aulas são gravadas, né? O nosso aluno ele tem acesso ao material permanentemente, 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? O ICMC, ele forma 1 em cada 7 doutores em ciência da computação do país, e 50% dos doutores formados no estado de São Paulo em ciência da computação são do ICMC, é um outro diferencial. Os alunos, eles contam com o suporte de tutores permanentemente. Nós temos tutorias praticamente todos os dias da semana, nós temos tutorias, e não são tutorias pequenas, são tutorias de 1h30, de 2 horas, né? São tutorias bem grandes. Nós temos os orientadores, o aluno ele é acompanhado por orientador a partir do momento que ele entra dentro do curso, a ele é designado um orientador, e o orientador vai acompanhar o TCC permanentemente, né? O TCC, ele pode ser um problema real da sua empresa. Isso é uma oportunidade extremamente importante, porque ao mesmo tempo que você vai estar adquirindo conhecimento, o nosso aluno vai estar adquirindo conhecimento,
a empresa também vai ter a oportunidade de estar solucionando um problema industrial dela, né? E um outro diferencial que eu acho que é extremamente importante, em um ano, a ideia é transformar a sua vida profissional. Então, é nessa contextualização, ou seja, entra no começo do ano, sai no começo do outro ano. E nesse período, a gente transforma a sua vida profissional, em termos de conhecimento, em ciência de dados. Eu queria também, quer dizer, como eu falei, quer dizer, ao inscrever meu filho, que se inscreveu nesse curso, fiz um levantamento. Então, é importante que quem queira fazer esse curso entender que é um curso muito pesado, que precisa muita dedicação, precisa ter algum conhecimento prévio, quer dizer, não é, quer dizer, claro que, por exemplo, uma pessoa que não tem nada a ver com ciência de computação pode fazer esse curso, mas as dificuldades, né, professor Losada, vão ser muito grandes. Então, é importante que esse aluno tenha algum background, porque a exigência é muito grande do ponto de vista de dedicação. Como você falou, no final, essa pessoa vai ter um futuro, com certeza, importante, mas ele é preciso levar em conta que ele precisa saber as limitações que ele tem para poder acompanhar o curso a contento, não é isso? Então, olha, não, de fato, o que a gente solicita, na realidade, são 10 horas semanais, de 6 a 10 horas semanais de dedicação para o aluno. O curso, ele é formatado com uma estrutura sistemática de aprendizado, de tal sorte que a gente oferece para o aluno o aprendizado desde o início, né, do que é ciência de dados, passamos por, eventualmente, como faz o processo de programação, e a partir daí a gente começa a fazer o aprendizado mesmo, né, focando nas disciplinas que são ligadas à estatística, a machine learning, aprendizado dinâmico, aprendizado supervisionado, não supervisionado, a parte de redes complexas, a parte de deep learning, né, trabalhar com grandes massas de dados. Então, o que acontece? Nessa turma que nós estamos tendo, nós temos alunos, inclusive, por exemplo, nós temos até um advogado na turma. Agora, óbvio que, no final das contas, o que acontece? Existe um processo adaptativo. Se você não é da área, você vai necessitar de um tempo a mais para você se adaptar. Se você for da área, a maioria dos nossos alunos são da área, que geralmente são cientistas da computação, são estatísticos, são engenheiros, são administradores, são economistas, né, matemáticos, físicos, né, geólogos, mas a maioria deles, eventualmente, são vinculados às ciências que, de alguma forma, têm uma carga matemática, estatística computacional um pouco maior, né? Então, se eventualmente você se encaixa nesse tipo de estrutura, se você é um cientista da computação, se você é um estatístico, se você é um engenheiro, se você é, inclusive, um administrador, se você trabalha com economia, trabalha em finanças, com seguros, esse curso é o curso ideal para você. O que acontece é que a gente formatou o curso exatamente para profissionais que valorizam o tempo, né? Ou seja, para eles é importante o tempo, eles não querem ficar um grande tempo dentro da universidade, mas querem ter o processo de capacitação. Então, se você valoriza o tempo, quer ter essa capacitação com esse tipo de estrutura, né, numa universidade de ponta, venha fazer com a gente. Vai ser ótimo. Inclusive, houve aqui uma outra pergunta também, né? Quer dizer, eu acho que os dois outros cursos que eu analisei, que é um curso da USP, Exalc, e outro da Poli, né? Que são cursos também, vamos dizer, com esse mesmo objetivo, eu acho que não vale a pena a gente entrar em detalhe disso, até porque são colegas nossos e a gente não deve realmente. Eu acho que cada um de vocês, acho que a partir da apresentação do professor Losada é que devem concluir, principalmente, os dados que ele falou, os principais profissionais dessa área, como que
esse centro que está em São Paulo contribui para o país. Eu acho que a partir desses dados é que vocês devem entender uma escolha, né? Quer dizer, eu acho que isso é importante, né? Só a última pergunta é o seguinte: qual que é a experiência na área financeira desse projeto de vocês aí? Quer dizer, vocês têm grande experiência na área financeira? É uma pergunta que foi feita aqui também. Bom, sim, o que acontece? Veja, nós temos um grupo que trabalha com modelagem de fraude, né? Por exemplo, a modelagem de fraude, ela, na realidade, é uma estrutura muito volátil, né? Eventualmente, a fraude, ela acontece e você, muitas vezes, você não percebe ela acontecendo, né? Então, no final das contas, a gente tem que ter modelagens e estruturas específicas para estar captando essa fraude, né? E as modelagens são feitas de uma forma sequencial, de tal sorte que, a partir do momento que você tem um contato com o cliente, esse cliente ele é passado por vários modelos ao longo do período de relacionamento, para que, eventualmente, você consiga visualizar se, de fato, ele é um bom pagador ou se, eventualmente, ele consegue produzir alguma operação fraudulenta. Então, nessa estrutura, nós temos especialistas para estar fazendo isso, para trabalhando com modelagem de fraude, para trabalhando com modelagem de inadimplência, credit score, behavior score, trabalhando com modelagem de churning, né? Eventualmente, quando um cliente sai da sua empresa e vai para uma outra empresa, da sua companhia e vai para outra, né? Ele faz esse tipo de movimentação. A gente tem especialistas para trabalhar exatamente com esse tipo de estrutura. Eu só também, aproveitando aí tantas perguntas que tiveram, a gente, infelizmente, não vai ter tempo para poder, mas eu vou copiar todos esses comentários, sugestões aqui, vou passar para o professor Losada, né, para que ele possa posteriormente responder. Mas, assim, só complementando, em 2010, eu fui um dos responsáveis pela criação do primeiro curso semipresencial da USP, que foi o curso de licenciatura em ciências, né? Então, a gente participou desde o início, né? Era um curso que era totalmente online, né? Segunda, sexta e domingo. No sábado tinha atividades presenciais, que eram laboratórios, eram coisas todas. Então, eu entendi muito bem todos os requisitos importantes para que um curso à distância ele tenha bom resultado. Então, primeiro, né? Equipe, né? Eu acho que a equipe, como o professor Losada tem, não há dúvida sobre a qualidade das pessoas que estão envolvidas. A questão dos tutores, as pessoas que vão ter que acompanhar perguntas e tudo mais, a qualidade dessas pessoas é fundamental para o sucesso de um curso também. Então, isso eu tenho certeza também que o MBA, que o professor Losada está responsável, ele tem essa condição, né? E o resultado que eu acho fundamental de tudo isso é que há essa visão de trazer projetos da sociedade para dentro do MBA, né? Quer dizer, porque você pode estar fazendo um MBA estritamente acadêmico, né? Como eu falei, que isso depois, eventualmente, vai gerar uma tese, vai gerar uma coisa que vai ficar na prateleira da biblioteca lá da USP de São Carlos, né? Mas que não vai ter consequência. Então, essa visão de trazer projetos que possam, eventualmente, ter depois um desdobramento, né, para, inclusive, essa própria pessoa, ela poder, eventualmente, depois ser até contratado dessa própria empresa, porque ele estudou um problema que é de interesse. Então, essa visão, eu acho que é fundamental para o sucesso, né, de um projeto, né? Então, eu queria quer dizer, salientar que a escolha de vocês que estão nos acompanhando tem que ser baseada exatamente nessas condições que eu acabei de colocar, né? Assim, mais como uma sugestão. Bom, então, a gente já até passou um pouquinho do tempo, queria, mais uma vez, agradecer todos que estão nos acompanhando. Como eu falei, a gente vai trazer todas as perguntas que estão lá para o professor Losada, eventualmente responder, comentários, né? E dizer que essa palestra está sendo gravada, eu vou depois fazer uma edição especial e disponibilizar para todos os que não puderam estar hoje nos acompanhando ao vivo aí, né? Que eu acho que, para quem quer fazer esse tipo de atividade de ciência de dados, essa palestra é imperdível para que vocês tenham esse subsídio para tomar a decisão correta. Então, eu queria agora passar a palavra novamente para o professor Losada, para ele fazer as considerações finais, para a gente poder estar encerrando. Por favor, professor Losada. Bom, primeiramente, eu gostaria novamente de te agradecer, Hélio, porque
você deu uma oportunidade ímpar de a gente estar mostrando o que a gente tem feito dentro do CMEI, dentro do ICMC, né, a respeito de fazer o processo de integração entre academia, indústrias e comunidade, né? Isso para a gente é crucial e é extremamente importante. Queria agradecer também por você ter dado a oportunidade de a gente estar falando um pouco a respeito da nossa educação corporativa. Ela tem ela é toda estruturada, na realidade ela não surge somente MBA separado de mestrado, separado de outros cursos. Na realidade é uma estrutura integrada, né, única, de tal sorte que a gente oferece para profissionais que têm interesse, mas tem um tempo maior para estar estudando, se voltando para a capacitação, a gente oferece um mestrado profissional. Se, eventualmente, o profissional ele prima por tempo, e, na realidade, para ele é importante isso, ele pode estar fazendo a mudança da vida profissional dele em um ano, cursando o nosso MBA, né? Isso vai dar a oportunidade de ele se integrar nessa nova mundo de dados, né, de metodologias para estar extraindo conhecimento útil que pode ser utilizado para a tomada de decisão, né? E, além disso, também dá oportunidade para a gente de mostrar que esse tipo de approach, né, de relacionamento, ou seja, integrar a universidade com a indústria e com a sociedade, isso traz impactos positivos para todo mundo, né? E a gente já está tendo esses impactos. Não é que, eventualmente, isso vai acontecer no futuro. Nós já estamos vendo esses impactos acontecer. Quando a gente consegue melhorar uma estrutura de produção de uma empresa, quando você consegue reduzir o custo de uma determinada produção de um determinado equipamento, quando você consegue dar mais confiabilidade, qualidade a um determinado produto ou serviço, a gente já vem fazendo e a gente já vem conseguindo fazer esse tipo de estrutura. Então, nesse contexto, é extremamente importante que você tenha dado essa oportunidade para a gente mostrar que nós estamos aqui e, se eventualmente você precisar da universidade, nós vamos sempre estar aqui, esperando para que vocês tenham um problema e que a gente possa oferecer uma solução estruturada para o mesmo. Muito obrigado, e eu espero, para os que eventualmente têm interesse em fazer o MBA, a inscrição até dia 25 de novembro. Obrigado. Eu queria também, a todos que estão nos acompanhando no YouTube, além da palestra do professor Losada, existe uma outra que foi feita já algumas semanas atrás, com o professor Nonato, que também faz parte da equipe, e que as pessoas que, eventualmente, que estão nos acompanhando, esse vídeo está disponível no canal do IVPESP, que eu pedi para vocês que puderem se inscrever nele, e vocês podem ter acesso à palestra também do professor Nonato, que foi também uma interessante aplicação de ciência de dados que ele fez, e que ele também faz parte dessa equipe que vai tocar esse MBA aí. Então, eu queria agradecer, então, mais uma vez a presença de todos vocês, agradecer também mais uma vez o professor Losada, desejar a todos aí um bom final de dia, que já estamos já praticamente chegando na noite, e dar uma boa noite a todos vocês e dizer que na próxima terça-feira a gente volta novamente com esse mesmo webinar. E quem quiser nos acompanhar, a gente estaria à disposição. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Obrigado, professor Losada, até a próxima. Muito obrigado a você e muito obrigado à sua audiência também. Obrigado. Um abraço, obrigado.